Glória a Jesus. Queridos, é um privilégio nós estarmos aqui, amém? Você se sente privilegiado? Tanta gente poderia estar aqui esses dias, tanta gente poderia estar recebendo o que você está recebendo, mas você tem o privilégio de estar aqui. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente também pela internet, que Deus opere aí onde você está assistindo, abençoe você. Mas não é só um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio nós fazermos o que nós fazemos. O pastoreio é uma atividade prazerosa. Você sente que o pastoreio é uma atividade prazerosa? Ou para você tem sido um peso? Eu creio que você tem uma expressão no futebol, né? Eu me lembro uma vez o Brasil ganhou um jogo tão difícil, e o comentarista de televisão ele falou assim, é que os jogadores hoje, eles estavam realmente, os atletas da seleção brasileira, eles estavam jogando com o coração na ponta da chuteira. Você já ouviu essa expressão? Muito usada no futebol. Eu olho para você e vejo que você é um pastor com o coração na ponta do cajado, cheio de amor por Jesus, cheio de amor pelas pessoas. E é um privilégio fazer o que nós fazemos. E eu creio que nós estamos vivendo um dos momentos onde muitos personagens da Bíblia gostariam de estar vivendo hoje no nosso lugar. Nós estamos vivendo dias históricos. E eu creio que o céu, ele olha com expectativa. Você já assistiu um jogo de futebol onde aquele atleta entra nos últimos minutos, e é a oportunidade que ele tem, e geralmente ele entra, e ele quer dar o melhor de si, ele quer aproveitar aquele tempo, e a torcida também está apostando tudo nele. Então, eu quero encorajar você, vamos aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. Como disse o pastor Paulo hoje, vamos derramar a nossa vida nisso, vamos dar a nossa vida nisso, porque tem uma torcida grande lá no céu. Credo que nós vamos fazer muito gol, aleluia, glória a Jesus. Existe algo muito poderoso naquilo que você está fazendo hoje. Existe algo muito poderoso nas células, que você está dando cobertura hoje. Você está dando cobertura, trabalhando com as células. Existe um potencial, é impressionante, existe um potencial extraordinário nas células que Deus deu para você pastorear, para você ser o pastor, para você ser o líder, para você supervisionar. Nunca subestime o poder de uma célula. Diga para o seu irmão isso aí, pega na mão dele e diga para ele, nunca subestime o poder que há numa célula. Sabe porque tem igrejas em células que às vezes não vão como deveriam ir? É porque às vezes o pastor, ele subestima, e porque ele subestima, ele não joga gás, ele não libera mais, ele não acredita mais, mas existe um poder muito grande. Vou contar um pouquinho da nossa experiência rapidinho para você. Nós estávamos em Santarém, no Pará, e a nossa igreja lá tem sido muito bem sucedida. Eu fui pastor lá por muitos anos, depois mudei para Fortaleza, mas anos depois de voltar, eu volto todo ano, e a cada ano que eu volto eu fico impactado com o que acontece lá. Eles me inspiram muito, os líderes de célula me inspiram muito, inclusive, eu já ouvi tanto isso de pastores, que dizem às vezes, poxa, eu acho que eu preciso nascer de novo na minha vida pastoral, porque eu não faço o que um líder de célula faz. E eu sempre digo para os nossos líderes de células que eles são pastores. É um pastor com P minúsculo ainda, porque ele não tem uma ordenação pastoral, mas ele tem o coração pastoral. Porque ser pastor não é na ordenação, começa no coração. O que nós precisamos é do coração do bom pastor Jesus. Eu olho para você, eu vejo você ter esse coração, aleluia. Pegue na mão do seu irmão e diga para ele, eu quero cumprimentar você. Irmão, fala com fé, fala com alegria, ele ainda vai te levar para lanchar hoje à noite. Diga para ele, eu olho para você
Eu quero cumprimentar você, porque eu olho para você e vejo que você tem o coração do bom pastor. E as células lá em Santarém estavam bem, mas um dia Deus chegou conosco, chegou com a nossa liderança e falou: olha, está na hora de ir mais à frente, está na hora de avançar. Avançar? Como? As células estão avançando. E Deus foi falando: olha, as células podem avançar ainda mais, mas em Santarém está indo bem. Ele disse: pode ir muito melhor fora de Santarém. Então, as células, elas serviram de trampolim para que uma equipe formada por 6 casais saísse de Santarém e fosse para Boa Vista, lá em Roraima. E eles foram e começaram, foram 5, 6 casais, e eles eram bons de célula, trabalhavam com células, lideraram células, e com toda a bagagem da célula, a experiência, eles começaram uma igreja, e começaram com células. Em 5 anos, eles se tornaram a maior igreja local, lá de Boa Vista. Onde que tudo começou? Nas células. Depois Deus disse: olha, o negócio é o seguinte, estão orando ao Senhor da Seara, para que envie mais trabalhadores para a sua seara, e nós entendemos Ceará. Que ele disse: eu vou bater na porta, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Ele ceará convosco. Você vê que o Ceará e Jesus têm muita intimidade, assim. E Deus disse: vamos avançar e vamos para o Ceará. E o desafio foi lançado aonde? Nas células. E nós falamos: se você ama Jesus, você ama as pessoas, e o requisito, você é bem-sucedido nas suas células, e você gosta de discipular, de fazer discípulos, você pode ser um missionário no Ceará. Então, das células saiu um exército. Havia um grupo de pastores, de missionários, havia uma turma tempo integral, mas muitos casais, muitos jovens. Olha, nós temos que acreditar na nossa juventude. Eles estão cheios do Espírito Santo. Eles estão... Sabe por que às vezes o jovem é tão seduzido por tantas coisas? A culpa é nossa, líderes, porque nós não desafiamos eles. E eles foram desafiados, deixaram emprego, deixaram casa, tudo, e nós mudamos para o Ceará com aproximadamente 100 pessoas, de uma vez só, contando crianças. E nós fomos para fundar uma igreja. E lá nós começamos fazendo células. Então, células enviando missionários que agora estavam fazendo células e começaram a igreja. Deus foi tão bondoso, a coisa foi andando, não foi fácil. Tivemos que enfrentar muitas situações, mas Deus estava conosco. E nós fomos bem-sucedidos, pela graça de Deus, é Jesus, não somos nós. Mas chegou um tempo que Deus disse: vamos avançar com as células. Nós estamos avançando. E nós tivemos uma conferência de missões com um precioso servo de Deus lá da Tailândia, o pastor Pitser Nunert. E ele contou o testemunho do que estava acontecendo na Tailândia, e ele nos incendiou com aquilo. Ele falou como as células estavam plantando igrejas. Mas nós ficamos elétricos com aquilo. No nosso Tadel, nós começamos a falar, o pastor Ibe começou a falar: olha, se você tem parentes, nós queremos ganhar o Ceará para Jesus. Então, se você tem parentes no interior, ou você tem amigos no interior, ou se você viaja a trabalho para o interior de vez em quando, nós queremos te encorajar a começar uma igreja no interior do Ceará. Ficaram elétricos. Porque, gente, as pessoas estão procurando desafios nobres para suas vidas. A Bíblia diz que o nobre busca coisas nobres. É só desafiar que os nobres respondem. E muitos deles responderam. E nós desafiamos eles, nós falamos: você não vai nem começar uma célula, você vai começar um grupo de evangelismo.
algo que a gente chama de GE. Começa o grupo de evangelismo com alguns familiares, aí começaram a dizer, olha, em tal lugar eu tenho parentes, em tal lugar eu tenho os amigos de infância, faz tempo que eu não vejo eles. Outros dizem, poxa, eu viajo tantas vezes, 2, 3 vezes para o interior, eu posso aproveitar as noites, e muitos entregavam seu sábado para o Senhor. Eles saíam sábado depois do almoço ou de manhã e passavam o sábado naquele local e fazendo visitas, reunindo nos grupos de evangelismo, às vezes reuniões à noite, dormia lá e de manhã voltava para a cidade, ainda estava no culto no domingo. E aí, muitas células foram brotando. Resultado, hoje nós temos mais de 40 igrejas no interior do Ceará que são filhas de células. Exige um certo compromisso, exige um esforço. Esses irmãos, eles pagaram um preço, mas hoje eles olham e falam, valeu a pena cada viagem que eu fiz. Pessoas viajando 50, 60, pessoas viajando 100, 200. Eu conheci um irmão que viajava 300 quilômetros para ir, 300 para voltar, todo final de semana, por conta dele. E essas células foram multiplicando, e depois se tornaram igrejas, e depois de um certo tempo, aqueles primeiros líderes que foram responsáveis pelas primeiras células, os primeiros líderes locais, né? Porque nós fundamos células, depois essas células multiplicaram, e quando nós multiplicamos, líderes locais, né, os autóctones, já foram sendo levantados. E um tempo depois, anos depois, esses líderes locais se tornaram os pastores dessas igrejas. E hoje eu olho para isso, eu fico vendo, meu Deus, nós paramos agora por um tempo de estar incentivando eles, porque nós estamos consolidando bem, nós queremos consolidar melhor até o final do ano, cada uma dessas igrejas, estruturar, mas ano que vem nós vamos abrir de novo, eu vou desafiar essa turma. Eu queria desafiar você, não subestime, existem novas igrejas dentro da sua igreja. Elas estão nas células. Cada célula dessa é aquilo que estávamos ouvindo agora, muito empolgante com o pastor Josué. Cada célula é uma semente, e você vai sair como semeador, jogando na sua região muitas sementes. E eu quero declarar que você vai ter uma grande colheita na obra missionária da sua igreja, através da sua célula. Começa a conversar com seus líderes de célula, deixa eles conhecer o seu coração, começa a orar sobre isso, começa a ouvir o coração de Deus sobre isso. Eu creio. Nós vamos ter uma explosão de fundação, de plantação de novas igrejas. Aleluia, aleluia. E você vai, essa conferência está sendo tremenda, meu Deus, como eu estou sendo tão abençoado, como eu estou sendo tão desafiado. Hoje eu fui tirar um tempo para descansar à tarde, eu não conseguia, minha mente ficava pensando, meu Deus, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, meu Deus, o que eu aprendi hoje com o pastor Paulo, o que eu aprendi com o Domingos, eu não sei se eu vou dormir direito depois que eu vi o Josué. Meu pai, eu estou muito feliz, porque eu sou muito agraciado com essa conferência, eu estou aprendendo muito, e eu creio que Deus vai usar tudo isso, e você vai ter uma explosão missionária na sua igreja local. Um exemplo assim, nós temos muitos exemplos, muitas histórias. Tem um exemplo de um irmão chamado Anderson. O Anderson converteu na nossa igreja, depois ele se tornou um líder de célula, e ele sempre passava 3 dias numa cidade no interior chamado Itapipoca. Quando você for lá, você vai ver que a coisa pipoca lá mesmo, Itapipoca. Né? E lá em Itapipoca, onde a igreja está pipocando, esse irmão, nós não tínhamos igreja lá, mas ele viajava constantemente, trabalhando como advogado, e ele abriu um escritório de advocacia junto com o pai dele, lá em Itapipoca. E ele ia de 3 em 3 dias, e ele líder de célula, e eles começaram a orar pelo município de Itapipoca, e depois ele chegou conosco e disse, sabendo desse projeto, ele disse, pastor, eu posso começar um grupo de evangelismo na sala do meu escritório? Nós falamos, claro, e ele começou, e ele voltava e dizia, mandava as fotos para a gente, está aumentando, pastor, está aumentando, e pastor, estou fazendo apelo, o povo está convertendo,
eu posso começar uma classe da nova criatura? Eu digo, começa. Pois é, posso fazer na sala lá do escritório? Pode. E já tem vários convertidos, então para de chamar de grupo de evangelismo, porque já é uma célula. Depois ele vinha com a gente e dizia, pastor, está grande demais. Ai, eu tenho umas pessoas que eu estou discipulando, eu já posso treinar elas para serem novos líderes de célula? Pode. Ele foi multiplicando, ele multiplicou logo em 3. E depois ele chegou e disse, pastor, nós temos que abrir uma igreja, os irmãos estão dizendo que isso aqui não é igreja, porque a igreja tem que ter culto. Eu digo, amém, vamos. E ele alugou bem baratinho lá, um local, um auditório pequeno de uma associação, e começou a fazer os cultos lá, né? Um dia ele chegou e disse, pastor, eu estou sentindo de Deus, eu posso mudar para lá? Digo, muda, irmão, vai. Mas olha, eu falei aquilo com muita dor assim, no coração, nós falamos, porque ele era muito importante na nossa igreja local. Ele ganhava muita gente para Jesus, ele consolidava muita gente, mas eu sabia que Deus amava Itapipoca, e ele era importante para Itapipoca. Nós abençoamos. Ele foi com a esposa, e aí uma jovem da célula disse, eu posso ir também, foi com eles, e a esposa dele abriu um restaurante lá, e ele trabalhando na advocacia, e o restaurante serviu para dar emprego para a irmã que queria ir como missionária. Eles já começaram a sustentar missionários. Depois um casal que eles ganharam para Jesus, e o casamento deles foi restaurado, eram discípulos, e disseram, o nosso trabalho é fora do estado, então a gente viaja muito, não importa onde a gente pode morar, a gente pode ir para lá também? Aí nós falamos, pode. Aí a célula foi toda para Itapipoca. Pipocou a célula. Impressionante. E hoje, eles já estão com aproximadamente 500 pessoas. Chegou um dia, ele disse, pastor, o pessoal está cobrando um pastor aqui. Tem que mandar um pastor. Nós falamos, nós não vamos mandar um pastor. Por quê? Porque nós já temos um grande pastor. Eu peguei um depoimentozinho do Anderson, acho que vai abençoar a sua vida. Pode soltar o vídeo aí, é bem rapidinho. Muito bem. Legal. Então, vamos correr aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue o vídeo aí. Aleluia. Eu pensei que era... só o áudio agora. Itapipoca, 136 quilômetros de Fortaleza. Os irmãos pipocando lá. Aleluia. Glória a Jesus. Advocacia aqui em Itapipoca. E morava em Fortaleza, viajando para Itapipoca. No dia 31 de outubro de 2010, eu aceitei Jesus. E dali em diante a minha vida, a minha família foi revolucionada. E nós fomos inseridos mais intensamente nessa célula, até que nós fomos desafiados a discipular pessoas, cuidar de pessoas. Eu e a Rose, nós nos tornamos líderes de célula. E essa célula iniciou na nossa casa lá, sendo acompanhado pelos nossos discipuladores. A gente assumiu a célula lá e essa célula foi crescendo, multiplicando, e nesse processo o Anderson decidiu abrir um GE aqui no escritório dele aqui em Itapipoca, né? Que ele passava 3 dias da semana aqui. As noites agora eram fazendo visitas a casas de irmãos, tendo tempo de qualidade com eles. E a gente começou a ganhar pessoas para Jesus em Itapipoca também através desse grupo de evangelismo. Esse grupo de evangelismo se transformou em uma célula. Essa célula começou a crescer de forma exponencial e a primeira multiplicação nós multiplicamos em 3 células. E aí começamos, né, a cuidar dessas vidas, dessas ovelhas, e aí veio a ideia de ter uma igreja, né? As pessoas começaram a pedir uma igreja, um templo, um lugar para a gente se encontrar. Nós iniciamos esse trabalho acreditando o seguinte, que quando a gente tivesse uma quantidade de pessoas aqui alcançadas, a igreja ia enviar um pastor para dar continuidade a esse trabalho, desenvolvendo esse pastoreio. E eu sempre conversava com o meu pastor, o pastor Bruno, e dizia, pastor, está no tempo de ir um pastor para Itapipoca. E aí ele olhava assim e dizia, para que se já temos um pastor lá? Né?
E quando eu questionava, e quem é esse pastor? É você e sua esposa, sua família, vocês é que vão realmente desenvolver esse trabalho. Deus tem esse chamado para a vida de vocês. E aí a gente foi vivendo esse processo e com alguns meses, acho que com 5 meses que a gente estava morando aqui, a gente alugou o primeiro ponto para começar o primeiro culto. Costumo dizer que o culto de celebração é o resultado da célula, né? Às vezes o Anderson diz, amor, achei que tem pouca gente hoje no culto. Eu digo, então a gente precisa supervisionar as células, né? Assim, a célula é o contato próximo, né? A célula é o pastoreio, realmente. A célula é o cuidado direto. E agora, hoje, 2019, nós estamos com uma igreja, aos domingos, dá uma frequência média de 450, 500 pessoas. Nós temos 34 células hoje, muitas pessoas sendo discipuladas, todos os nichos da sociedade sendo alcançados para Jesus, muitos milagres e testemunhos de transformações, vidas restauradas, famílias sendo restauradas, isso tudo através do amor de Jesus aqui nessa cidade. Um exército de homens e mulheres de Deus compromissados com o Evangelho, ministros do Evangelho, têm sido levantados aqui nessa cidade. Depois desse tempo todo aqui em Itapipoca, esses 5 anos aqui em Itapipoca, com certeza eu faria tudo de novo. Com certeza eu faria tudo de novo. Eu creio que vale a pena. Valeu a pena. E vai continuar valendo, porque tudo que está acontecendo aqui é só o começo. Eu queria falar com você sobre um ciclo. Existe um ciclo nas células. Diga para o seu irmão assim, a célula atua no hoje e prepara para o futuro. Hoje, a sua célula está cuidando de pessoas, você está vendo as suas células reunindo, eu sei quantas células tem a sua igreja debaixo do seu cuidado, mas você olha semanalmente, você supervisiona, isso é super importante, e você vê as células ganhando vidas para Jesus, discipulando pessoas, ajudando pessoas a ter experiências com Deus, a serem transformadas pelo Senhor, mas elas estão atuando hoje, mas elas estão preparando o amanhã. Todos os nossos pastores foram líderes de célula, foram formados na célula. Todos os nossos ministros de louvor foram formados lá na célula. Ou seja, é a nossa escola. Ela está agindo hoje, mas ela está preparando missionários, ela está preparando pastores. É a nossa. Nós temos escola ministerial e valorizamos e incentivamos. Todo mundo está na escola ministerial da igreja, mas nós sabemos que semanalmente nós temos muitas escolas funcionando nas casas, centenas de escolas funcionando, estão preparando. Então, hoje, essas células estão atuando na sua igreja. Mas eu queria que você parasse um pouquinho para pensar aonde é que Deus vai levar essas células amanhã? Aonde é que Deus vai levar as pessoas que são dessa célula amanhã? Eu quero profetizar, Deus vai levar muito longe. Deus vai realizar sonhos, propósitos, então não subestime o poder das células que você tem. Cada uma delas é uma dinamite. Elas vão explodir, não somente no contexto local, mas de forma missionária. Missionária. Comece a sonhar com muitas igrejas filhas. É comprovado isso. A melhor maneira de expandir o reino de Deus é através da plantação de igrejas. E você vai ter muitas igrejas filhas. E essas células vão dar muita alegria para você, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor por causa disso. Acredite, suas células estão agindo hoje, mas elas vão fundar muitas igrejas amanhã. Aleluia! Tem algo que eu sinto muito forte de falar com você, e eu sinto muita liberdade de falar com você, porque nós já tivemos um Drops hoje de manhã sobre plantação de igrejas e o workshop fenomenal hoje à tarde também. E eu quero falar sobre algo que é muito importante dentro desse processo de fundação de igrejas, no hoje das nossas células e no hoje da igreja local, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos focados.
nós precisamos ter perseverança. Diga comigo, perseverança. Coloca o primeiro slide para mim, por favor. Eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 12. 1, 2, 3. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus está falando da jornada da sua vida. É sobre isso que ele está falando. E ele está dizendo que Deus quer participar dessa corrida com você. E nós temos ouvido muito aqui sobre ouvir Deus, escutar o coração de Deus, ser íntimo com o Espírito Santo, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E Deus está dizendo, eu não posso ficar de fora da sua emocionante corrida. Então, eu queria que você lembrasse, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que você não está correndo sozinho. Naquilo que você faz na sua igreja local, em atender o chamado pastoral que Deus te deu, e chamado pastoral, eu não estou falando só de pastores ordenados, eu estou falando de você que é líder de célula, eu estou falando de você que ainda é só um auxiliar na sua célula, você está aqui, eu creio que essa unção pastoral está sobre a sua vida, do coração do bom pastor Jesus, e o que Deus deixa claro, eu quero correr com você, não corre sozinho. Às vezes a nossa ansiedade quer fazer a gente sair correndo sozinho, mas Deus está correndo com você, e Ele quer correr com você, mas Ele diz, olha, nós vamos correr juntos, mas nós temos uma estratégia, nós vamos correr com perseverança, essa carreira que nos está proposta, olhando para onde? Para Jesus. Ele é o autor e consumador daquilo que a gente crê. Tem gente correndo com você. Deus está correndo com você. Segundo, sua liderança está correndo com você. Tem muita gente correndo com você. Sua liderança está correndo com você. Sua família está correndo com você. Tem gente que está pensando em você. Você diz, que nada, eu estou esquecido lá naquele lugar. Por que fizeram essa conferência aqui? É só por sua causa. Ela agora é exclusiva, só para você. Você acha que não se importam com você? Que não tem gente que está aqui, tão cheio de ferramenta, nós queremos te impulsionar, nós queremos sonhar junto com você, nós queremos correr junto com você. Ei, não corre sozinho não, estamos aqui para correr junto. Você não está sozinho. O diabo quer que você já teve esse pensamento, estou sozinho, abandonado, ninguém se importa por mim, não tem ninguém comigo, né? Então, às vezes, o diabo quer nos desanimar com esse tipo de pensamento. Não aceite isso na sua vida. E Jesus mesmo diz, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Aleluia, aleluia. Eu gosto muito de Filipenses, quando o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, eu gosto muito desse texto que está aqui na Bíblia Mensagem. Eu gosto muito dessa versão da Bíblia Mensagem. Eu creio que é uma interpretação fantástica para os nossos dias, onde ele diz, eu nunca tive a menor dúvida de que o que Deus iniciou, essa grande obra em vocês, Ele irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso, num dia em que Cristo Jesus se manifestar. Entenda, daquilo que você está fazendo hoje, ou daquilo que você está sonhando hoje, você já ouviu Deus falar com você, e você vai sair daqui dessa conferência, você vai ouvir Deus, vai falar tanto mais, ainda vai falar mais até o final dessa conferência, de tudo isso, existe um final grandioso. Tenha certeza, o final é grandioso. E eu creio que Deus está nos chamando a nós confiarmos plenamente nele, a nós confiarmos ainda mais nele, para aquilo que ele nos chamou para fazer, para nós dependermos dele. Coloque suas duas mãos no seu coração e diga a Deus, eu inclino o meu coração para depender mais de ti. E sabe o que é que Deus fala para você? Deus fala para você, tenha fé no meio. Diga para o seu irmão, tenha fé no meio. Você já parou para pensar?
É muito fácil a gente ter fé no início das coisas. E o pastor Josué estava falando sobre isso. Como é bom a gente começar algo novo, né, pastor Josué? É muito empolgante. Quantos são casados aqui? Quantos já têm filhos? Você lembra? Sua esposa engravidou? Que coisa fenomenal. Todo mundo feliz, vê o neném. E aí depois descobre, é azul ou é rosa, né? E aí você descobre, é um garoto. Ah, que coisa legal. Um bebê, e aquela expectativa, que nome vai ter o bebê? Vamos arrumar o quarto do bebê, vamos fazer o chá do bebê. E está todo mundo no hospital, falta 1 hora para nascer o bebê. E todo mundo tira fotos, posta na internet. Ora, é um ânimo, a criança nasce, é uma festa. O vovô, a vovó, o tio, a tia, todo mundo diz que é a mesma cara, é parecido. É uma alegria, criança nova é contagiante. Né, pastor Paulo? Você é o vovô mais novo aqui do pedaço. É muito bom. Eu sou vovô agora também. É moda ser vovô bem jovem agora. Então, né, amigo? Então, eu estou curtindo tanto isso. Né? Então, que coisa gostosa. Preciosa demais. Ou então, você lembra quando você se apaixonou? Quando você conheceu aquela irmã? E o teu coração disparava. O pessoal acha que é só as irmãs. Ai, homem também. Aquela cara de fortão lá dentro, ele está com um negócio engasgado aqui. Sabe, o gogó quer sair pela boca, o coração dispara quando vê a irmã, ele não sabe o que falar, ele fala até o que não deve. Ele se apaixona, aquela menina com os olhos brilham. E ele pede ela, né, para ter um romance real, um namoro. E depois ele noiva, você noiva, e depois casa. Uau, a lua de mel, que coisa maravilhosa. Ou então, não sei se você já teve o prazer de abrir o seu próprio negócio. Você abriu o seu negócio, começou um negócio novo. É empolgante demais o início, o ponto, os móveis, os funcionários, treinando a equipe, o nome, a fachada, a campanha de marketing, o primeiro dia, muita gente chegando, e o sucesso de vendas da primeira semana. Uau! Ou a célula. Você lembra da sua primeira célula? Quem lembra aqui da primeira reunião da célula, quando você se tornou o líder daquela célula? A célula multiplicou, você tornou... Você lembra da primeira reunião? Meu Deus, que reunião fantástica! Você se preparou para aquela reunião, você orou, você jejuou, você estudou a palavra, você convidou o bairro todo, a empresa toda, os amigos todos, e o pastor foi lá de surpresa, oraram por você, derramaram óleo na sua cabeça. E a primeira semana, a segunda semana, ai, que célula fantástica! É muito gostoso isso. E não é errado, a gente consegue ter fé no início. É fácil ter fé no início. E é fácil também ter fé no final. Porque aquele menino, aquela criança nasceu e agora se formou. Que orgulho, meu filho formou, já está com um trabalho, uma multinacional, está casando. E a menina é bonita, inteligente. Uau, agora já tem filhos, eu sou avô. E agora eu já aposentei. E na minha velhice eu só sirvo ao Senhor. E como a minha aposentadoria é gorda, eu agora só curto a vida com o amor da minha vida. Agora é só love. Dubai, Gramado, Fernando de Noronha, vamos para Israel. Isso é um final maravilhoso. Pregando, viajando. A empresa cresceu demais. Virou franquia. 200 lojas você tem hoje no Brasil. É só o começo. Uau, que realização! Aquela célula multiplicou. Depois multiplicou. É uma rede. E agora eu sou pastor. Começou naquela célula. Meu Deus! Recebe.
Ter fé no início e no final não é problema. O grande desafio da gente é ter fé no meio. E o erro que nós cometemos é quando ficamos desencorajados justamente aqui, no meio. Nós falamos: Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse filho, mas esse menino agora na adolescência está dando alguns problemas, Senhor, e não quer mais ir para a igreja, Senhor, e as companhias no colégio. Senhor, eu sei que o Senhor me deu essa mulher fantástica, essa moça linda, eu casei com ela, mas Deus, eu não sabia que ela tinha um gênio tão forte, não descobri antes, e agora eu descobri que ela tem umas manias, e ainda agora que eu estou conhecendo bem a minha sogra, Senhor, e... Deus, por que você está rindo tanto sobre isso? Não é normal. Deus, o Senhor me deu essa empresa maravilhosa, Senhor. Mas Deus veio a crise econômica e agora está difícil, Senhor. Deus, aquela célula, Senhor, a célula é uma benção, mas está dando 2, 3 pessoas toda semana. Pessoal muito ocupado, povo desanimado. Nem o Espírito Santo quer ir lá mais. Eu conheci um pastor um dia desses que ele disse que ele estava orando para Deus voltar a congregar na igreja dele. Tá que a coisa estava... Mas é no meio, é justamente no meio onde a maioria das pessoas perdem a batalha. Mas preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Deus nunca prometeu que nós alcançaríamos o nosso destino sem oposição. Deus nunca prometeu para você que ia ser facinho, que você não ia ter decepções, que você não ia ser traído, que você não ia ser enganado, que você não ia ser apunhalado pelas costas, que você não passaria por coisas que, quando a gente está passando, a gente não entende. Mas, se você teve fé para começar, e você já sabe a visão do final, você tem fé que vai alcançar, vai terminar, Deus quer dizer para você hoje, Ele quer animar você para você ter fé no meio. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, o que Ele lhe mostra? Ele lhe mostra o fim, não é verdade? Deus dá um sonho. Eu já vi pessoas, as pessoas procuram a gente e falam: pastor, eu sonhei, eu vi uma multidão. Eu digo: glória a Deus. Pastor, sonhei muito dinheiro. Glória a Deus, seja dizimista, por favor, não esqueça. Então Deus lhe mostra o fim. Ele te dá a promessa, te mostra o fim e dá sabedoria para você ver como é o começo. Mas geralmente Ele não te mostra o meio. Por quê? Porque se Ele nos dissesse tudo, o que levaria para acontecer, eu acho que a gente ia se convencer do contrário. Você lembra que certo dia um anjo apareceu para uma jovem adolescente, o nome dela era Maria, e ele disse: Maria, você é altamente favorecida. Você foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, mega top das galáxias. O que vai acontecer com você? O que você acha? Como é que foi para aquela menina? Como é que foi para Maria receber aquilo? Ela ficou extasiada. Você lê, você percebe nas linhas da Bíblia que ela entrou num êxtase. Aquilo era um anjo e disse: Maria, você vai ter um bebê. E vai ser de forma milagrosa, sem conhecer fisicamente um homem. E esse bebê, ele vai ser um Messias. Você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Diga comigo: uau! Deus lhe mostrou o fim. Ela ia ser a mãe do Messias, do Salvador do mundo. Ela seria honrada pelas futuras gerações. E com certeza, Maria ficou muito animada. Mas ela não sabia
que José ia querer cancelar o noivado, que o parto ia ser numa manjedoura, que ela teria que ficar pelo menos 2 anos foragida para proteger o bebê por causa do Herodes. E o Senhor não disse que seu filho ia ser muito perseguido, muito maltratado. Não disse que ele ia ser espancado, que ele ia ser crucificado, que a morte, que ela ia passar por muita dor, ver o seu filho sendo crucificado. Ninguém falou isso para ela. Você lembra de José? Um dia Deus chega e dá um sonho para José, que ele ia ser governador de uma grande nação. Seus irmãos se prostrando sobre eles, que visão maravilhosa de futuro. E é interessante, nós queremos ter essas coisas da nossa vida, não é verdade? Nós nos animamos, nos sentimos desafiados com ela. E isso aconteceu com José, mas o Senhor... É interessante o que aconteceu com ele. Deus mostrou o fim, ele lançou uma promessa no coração dele. Anos mais tarde, tudo aconteceu, você conhece o final da história do José. Mas quem sabe um dia José não foi tentado a dizer: Deus, o Senhor me disse que eu ia assumir o trono, mas o Senhor não me disse que meus irmãos iam ter tanto ciúme de mim. Deus, me jogaram num fosso, Senhor. Oh Deus, o Senhor não me disse que eu seria vendido como escravo, acusado, preso por algo que eu não fiz, por causa da Patifa, a esposa do Potifar. E se José chegasse aqui hoje, irmãos, aqui? Se José entrasse e a gente ficasse: uau, José! E ele pedisse o microfone, o que José falaria para a gente? Eu creio que José falaria: não desanime no meio. As circunstâncias podem dizer o contrário, lá na sua igreja, lá na sua cidade, com aqueles líderes que te dão tanta raiva, te dão tanta dor de cabeça, mas continue acreditando, continue dando do seu melhor. José ia dizer: Deus não falhou no passado, não vai falhar no futuro, e Ele não vai falhar hoje com você. A gente precisa entender algo, é que o início é divertido, o final é emocionante, mas o meio às vezes é meio confuso. Você já percebeu isso? De alguma forma, todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos no meio. Você percebe isso na sua vida? Eu pergunto: você está no meio de alguma coisa? Você está no meio de um relacionamento e você não sabe se casa ou não casa, se é melhor comprar uma bicicleta? Você está assim, você está no meio. Você está no meio do seu ministério, você está no meio da célula, você está no meio da situação da sua igreja. Parece que a gente não sai do meio. De uma certa forma, todos nós estamos no meio de algo aqui. Mas eu creio que você não está somente no meio, você está no caminho da promessa. Você está caminhando para a realização da promessa. Diga para o seu irmão: dê o seu melhor. E tenha fé no meio. Diga para o seu irmão: faça o que você pode fazer. O que você não pode fazer, o Espírito Santo vai fazer. Você lembra de Davi? Deus falou para ele: você vai ser o rei de Israel. O óleo veio sobre a cabeça dele, ele ficou feliz, mas depois ele disse: Deus, eu não... Ele não disse, mas ele poderia ter dito, deixa eu corrigir. Deus, o Senhor me disse que eu tinha que enfrentar um gigante. Deus, o Senhor me falou de tantos desafios, que o meu pastor, o meu líder ia tentar me matar. Uma coisa que eu declaro: você nunca vai ter é um pastor como Saul. Amém? Nunca. Nunca você vai ser pastoreado por alguém assim.
Mas Davi foi. E nós nunca ficamos sabendo desses detalhes difíceis, porque nós poderíamos desistir. Sabe por quê? Porque nenhum de nós gostamos de passar por adversidades. Quem aqui quer fazer uma oração agora pedindo uma tribulação? Deus, manda a prova, Senhor. Manda a prova, Senhor. Tem algo precioso para você aqui. Entenda. Você não vai se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja sem enfrentar oposição, sem enfrentar decepções e sem enfrentar lutas. Eu tenho uma palavra de consolo para você, é que não é só você que está passando por isso. Seus irmãos do seu lado passam por isso também. Isso faz parte. Eu tinha uma ilusão de que eu não ia passar por problemas, por decepções, que eu nunca ia ser traído, que eu nunca, por líderes, minha esposa é muito fiel, viu, irmãos? Só deixando claro isso aqui para vocês, né? Por liderados, né? Que eu nunca ia levar uma punhalada nas costas, que nunca ia falar mal de mim. Eu pensei que eu nunca ia perder uma noite de sono. Colado ao meu quarto tem um pátio, tem uma rede. Sou cearense, sou paraense, naturalizado, cearense. Esse ano eu ganhei da prefeitura o título de cidadão fortalezense. Eu fiquei muito feliz. Mas sou torcedor do Ceará, aleluia. Mas quantas noites eu já dormi lá no pátio. E eu já tive uma conversa séria com a minha mulher. Porque minha mulher não tem problema com problemas. A gente está falando de uma situação caótica. Ela diz, boa noite, me dá um beijo, bom, dorme. Eu tenho que passar 3 horas orando para pegar no sono de novo. Então eu já disse, entrou no quarto, não me lembre de nenhum problema. Desliga o botão da igreja. Mas quantas vezes eu fiquei lá, orando, clamando. Quantas madrugadas eu já não chorei. Mas eu sei que isso não é só comigo, eu sei que você passa por isso também. Mas isso faz parte do processo. Eu quero que você veja pelo lado bom da coisa. Isso ajuda a gente na fé da gente. Você nunca vai provar milagres se você não passar por tribulações. Então isso vai esticar sua fé, isso vai desenvolver seus músculos espirituais. Porque Jesus disse, o meu fardo é suave, é leve. Ministério não é um peso para aqueles que fortalecem seus músculos espirituais. Sabe porque algumas pessoas dizem, isso é um peso, ser pastor é um peso. Já vi pessoas que às vezes vinham me cumprimentar e diziam, pastor, eu admiro muito você. Eu nunca gostaria de estar no seu lugar. Porque eu imagino como deve ser difícil ser pastor dessa igreja. Eu dizia, como diz o irmão, está amarrado. Mas é pesado para quem não tem musculatura para levar o peso. Então, se vier mais peso sobre você, exercite, porque a sua igreja vai crescer muito. Estrutura maior, pesa mais. Mas se você fortifica com Jesus, se você está na academia do céu, do Espírito Santo, você vai lidar com o peso, você vai lidar com o peso. Você vai lidar com o peso. Você lembra quando o povo de Israel saiu da escravidão? Deus mostrou que eles iriam para onde, irmão? Para a terra prometida. E como era a terra prometida? Tinha leite, manava leite e mel lá, não é verdade? Mas Deus mostrou a direção. Onde foi que Deus levou eles? Para o deserto. Espera aí, Deus, o negócio é o seguinte, nós não vamos para a terra que mana leite e mel. Como é que a gente entra aqui nesse sol causticante? Como é que, sabe, como? Parece que não é lógico. Agora, interessante que Deus não disse, olha, eu encontro com vocês lá na terra prometida, tchau, benção, boa sorte no meio. Não. Deus levou eles pelo deserto, mas Deus disse, eu vou com vocês. Então Ele colocou aquela nuvem de glória durante o dia, e ela
trazia conforto e alento diante do sol tão causticante. E à noite, aquela coluna de fogo, Deus presente. Todo mundo via, todo mundo sentia, a temperatura descia no deserto. Eles estavam aquecidos, não havia trevas. Mas teve um dia que eles disseram: não aguentamos mais, queremos carne, não aguentamos mais, Senhor. Ai, queremos carne, picanha, fraldinha. Deus não disse bando de rebelde, mal agradecido, não. Quando eles pediram carne, o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Ele mudou a direção dos ventos e trouxe as codornizes. Elas vieram no acampamento até eles. Depois tiveram sede, reclamaram. E Deus fez sair água de uma rocha. Diante do Mar Vermelho, Ele separou as águas. E a cada dia, Deus mostrou o seu favor. Deus estava dizendo: eu não sou só o Deus do começo, eu não sou só o Deus do final, eu sou o Deus do meio. Por mais que você sinta que você está atravessando um deserto, eu sou o Deus que te conduz no deserto, mas eu também sei conduzir na tempestade. Através da provação, da dificuldade, eu faço coisas boas dentro de você. O Deus do meio está com você hoje, no que está acontecendo na sua igreja hoje. Hoje. Eu acho que o problema não é Deus estar conosco, é nós estarmos com Ele. É nós estarmos com Ele. E quando a gente tem a sensação de que Deus não está nesse negócio, é porque nós é que estamos fora do negócio dele. Coloque sua mão no seu coração. Pode ter muito mar vermelho no seu caminho, mas Deus vai abrir as águas. Você pode não ter os recursos financeiros, mas Deus pode mudar a direção dos ventos. Ele ainda dá conta de tirar água de uma rocha. E quando você estiver no meio, você tem que lembrar de uma coisa, que isso é provisório, que isso vai passar. Então, para de murmurar, para de reclamar, para de falar mal dos seus liderados, para de falar mal sobre os seus discípulos. Eu vi a Joyce Meyer falar uma coisa interessante. Ela disse que foi Deus que falou com ela. Deus disse para ela: sobre tudo aquilo que você reclama, não ore. Não perca seu tempo orando por aquilo que você murmura, porque quando você murmurou, você já fez a sua oração. Nós precisamos nos arrepender. Eu já pedi tanto perdão a Deus por isso. Quantas das vezes eu não declarei palavras tão terríveis sobre discípulos? Eles erraram, eles falharam, eles deixaram de existir. É por isso que a gente não vai para frente, por isso que a igreja não cresce. É por causa desse tipo de pessoa. Não aprende. A gente ensina, fala, vai, faz tudo diferente. Como é que um líder de célula pode fazer isso? Ou murmuramos, reclamamos de casa, reclamamos de sogra, reclamamos do gato que a nossa filha cria, reclamamos de tanta coisa, murmuramos. Mas a murmuração é uma oração de incredulidade. A reclamação é um clamor de maldição. Então nós temos que eliminar isso da nossa boca. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a Bíblia diz que tudo que você pensar, tudo que você imaginar, tudo que sair da sua boca, tem que ser o melhor, tem que ter louvor em tudo, tem que ser puro, tem que ser os melhores pensamentos e as melhores palavras. É uma questão de fé. A gente não está falando de pensamento positivo, a gente não está falando, de autoajuda. Isso aqui é a ajuda do alto para a vida da gente. Então, nós precisamos ser profetas de Deus sobre essas situações. Então, eu tenho um pacto com a minha liderança, e eu tenho um pacto com a minha esposa também, porque a esposa é com quem a gente mais conversa. Conversamos com outros pastores, mas quando você tem que abrir seu coração, você abre com a sua esposa. Então, se eu vou tratar algo com o meu líder, com o meu pastor, com o meu discipulador, por exemplo, vamos criar aqui uma situação. O mês não foi bom financeiramente.
Eu preciso falar para ele. Eu tenho que ser transparente. É uma realidade. Então eu falo assim, olha, no mundo espiritual, nós somos muito prósperos. Do mundo espiritual, nós somos a igreja mais rica do Ceará, aleluia. E não nos falta recursos para avançar a obra missionária. Agora deixa eu falar uma coisa, eu tomo posse disso, e eu já estou vendo isso pelos olhos da fé, mas no natural esse mês foi vermelho. Então eu queria que você me desse alguns conselhos, como eu procedo, você pode mandar alguma ajuda daí, como é que a gente pode fazer, mas no plano espiritual, já vencemos isso. Então nós não deixamos um problema desamparado de uma palavra de fé. E é um sanduíche, palavra de fé antes, carne no meio, pão da fé em cima. Antes e depois. Eu também faço isso com a minha esposa, eu faço isso com os meus filhos. É impressionante, tudo muda. Nós vivemos grandes milagres. Porque nós estamos não vivendo pelo que nós vemos, nós estamos vendo pelo que Deus vê. Nós estamos vendo debaixo da ótica do Espírito Santo. Porque quanto mais eu declaro o problema, né? Mais, é igual aquela história, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E se você desistir, não desista. Não reclame, não murmure. Porque se você desistir, o que era para ser temporário, pode se tornar permanente. Não desista. E é aí que muitos se perdem, desistem no meio. Pastor Josué, dando consultoria, ajudando igrejas, você viu igrejas desistirem no processo? Você mostrou o final glorioso, aonde se poderia chegar, fatos, estratégias, oração, e a pessoa desiste. Eu já fiz isso. Só que eu vi que depois que eu desisti, a situação foi para sempre assim. Então, Deus quer falar algo com você hoje. Dentro de tudo que Deus já colocou no seu coração, vá em frente. Vá em frente. Você sabe qual é a palavra de Deus para você? Vamos confessar essa palavra. Salmo 138:8. Vamos falar bem alto, com ânimo, aleluia. Imagina que tem uma picanha esperando você saindo daqui, aleluia. Diga, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Porque quem deixa de fazer somos nós. Quem desiste somos nós. Não é Deus. Agora, olhe para o seu irmão e declare para ele, com fé, meio furioso assim. Você já viu um profeta bravo com as situações? Diga para ele, o Senhor cumprirá o seu propósito para com a sua vida. Ei! Agora mesmo, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Agora mesmo, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Deus está trabalhando nos bastidores da vida dos seus discípulos. Deus está trabalhando no bastidor daquelas pessoas que você acha que são problemáticas. Deus está trabalhando nos bastidores do caixa da sua igreja, da quantidade de células. Você tem que se lançar no Senhor. A gente fica repetindo porque essa é a verdade. Eu preciso me entregar ao Espírito Santo, eu preciso me lançar sobre o Espírito Santo. Ele já disse, não fique ansioso por coisa alguma, traz para mim. Porque eu tenho cuidado de você. Nós pregamos sobre isso no domingo, na segunda-feira a gente é provado. Acontece uma coisa comigo que às vezes eu fico com medo de pregar. Meu líder me disse uma vez uma coisa, ele disse, nunca pregue algo que você não vive. Eu prego no domingo, segunda-feira, eu prego sobre perdão. Ô semana tribulada. Mas todo mundo escolheu me ofender durante aquela semana, falar mal de mim. Mas não esqueça, Deus está trabalhando nos bastidores. No meio, José podia ter dito, não vai dar certo, eu sou só um escravo, vendido numa prisão, terra estrangeira. O que José não conseguia ver, talvez, é que Deus estava trabalhando por trás dos bastidores.
Trindade, anjos, venham aqui, vamos pensar em algo para o José. E o Espírito Santo diz, tenho uma ideia. Jesus diz, tenho uma outra ideia. O Espírito Santo diz, vamos dar um sonho para o faraó. E Jesus disse, vamos trazer uma seca, vamos trazer uma época de fome. Nos bastidores Deus trabalha para aqueles que descansam nele. Pastor, mas eu não sou uma barata. Ou eu não tenho sangue de barata. Eu esperneio, eu me preocupo, eu choro. Eu também. Mas eu faço isso com Deus. Eu não fico fazendo com as pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem sentindo pena de mim. Eu quero que as pessoas se sintam inspiradas por mim. E o que eles mais querem ver em nós, que somos os líderes, não é alguém do time dos Vingadores. É um ser humano que mostra para outro ser humano que pela fé tudo é possível. Davi poderia ter dito, eu sou só um pastor muito jovenzinho, olha só, a minha família é uma família humilde, Bolsa Família, né? Não tenho talento, influência, experiência, eu não tenho nada, Senhor. Mas Deus quer falar algo para você hoje. Deus não depende daquilo que você tem. Deus também não depende do que você não tem. Tudo depende do que Ele tem. Abraão poderia ter dito, nunca vamos ter um bebê. Tão velho demais. Mas Deus estava por trás da cena. Vamos lá mexer nos hormônios da Sara. O anjo disse, Senhor, que tal um Viagra espiritual? Fico imaginando o anjo cantando aquela música, sorria, meu bem, sorria, cantando para Sara. Você não está sozinho, irmão. Talvez, se o seu irmão soubesse o que Deus está fazendo na sua vida, nos bastidores, talvez ele começasse a rir também. Mas eu creio que Deus, você está aqui nessa conferência, Deus está trabalhando nos bastidores. E diante dos obstáculos, Ele está dizendo, filho, eu tenho a palavra final. Você tem passado dias difíceis? Tem algumas coisas complicadas esperando por você quando você voltar? Declare profeticamente, diga, essa situação tem uma data de validade. Deus está nos bastidores, Ele já estabeleceu um fim para isso. Se Deus colocou uma promessa no seu coração, se Ele falou do seu destino, você não tem que ser movido pelos ventos, pelas tempestades, você não tem que ficar perturbado, em pânico. Deus está no controle. O que Ele falou sobre sua vida se cumprirá. Mas o vento é forte, então deixa que esse vento te lance para o trono, para a presença, para o quarto, para o jejum, para a oração, para a palavra. A tempestade está me levando por outro caminho. Vai te levar para o caminho da presença de Deus. Vai te levar para a presença de Deus. Por quê? Porque Deus tem um dia de cura. Deus tem um dia de socorro. Deus tem um dia do de repente. Deus tem um dia da libertação. Deus tem um dia da abundância. Deus tem um dia dos milagres. Deus tem um dia do avanço. Eu creio que Deus quer animar você. Você está no meio de algo muito grandioso. Nem sempre é fácil, mas não desista, porque no meio Deus está com você. Fique em pé para a gente orar. Você tem mais 5 minutos para o Espírito Santo? Quero convidar você para vir orar aqui. Se não tem sido fácil para você. No meio, você lembra dos discípulos? Lá no meio, o vento foi forte no barco. Se alguém pudesse tocar algo aqui para a gente. Jesus chama, foi Jesus que chamou. Vamos para o barco, vamos atravessar.
Você acha que Jesus não sabia que vinha um vento forte? Sabia. Será que ele não sabia que vinha uma tempestade? Sabia. Ele deita, bota a cabeça no travesseiro e relax, ele dorme profundamente. Não tinha sido um dia fácil. E os discípulos vêm até ele: Senhor, acorda, nós estamos morrendo. E ele traz bonança. E quando ele chega do outro lado, tem um homem precisando de ajuda. Vinha tempestade? Vinha. Mas Jesus não privou os discípulos da tempestade, porque ele acreditava que eles poderiam lidar com isso. Mas lembre-se, tinha uma tempestade, mas do outro lado tinha alguém precisando de ajuda. Pode estar passando uma tempestade aí na sua vida agora. Não sei como é que está você, mas o Espírito Santo sabe. Pois eu quero que você saiba que tem milagres lá do outro lado esperando você. Tem uma multidão esperando você lá do outro lado. Tem discípulos lá do outro lado. Tem futuros líderes lá do outro lado. Tem salvação lá do outro lado. Tem um novo tempo de prosperidade para você do outro lado. Tem gente transformada lá do outro lado. Tem algo grandioso lá do outro lado. Quero contar uma história para você. Eu encerro com isso. A história dessa garotinha não aconteceu com ela. Ela ilustra para a gente pensar nela. É a semana da Páscoa. E a escola preparou um musical lindo. E ela passou 2 meses ensaiando. E ela fechava o espetáculo. Ela ia cantar uma linda canção. Ela ensaiou. As luzes ensaiaram. Tudo foi ensaiado. Tudo. Para aquele grande dia. E os pais, era uma escola grande, o auditório com 1.500 pessoas. E o espetáculo acontecendo. E chegou o grande momento onde ela tinha que entrar. Tudo se apagou. E ela veio ao centro. E aquele refletor azul veio sobre ela. A orquestra entrou. E chegou a hora dela cantar. Só que quando ela cantou, a voz dela não saiu. Ela ensaiou tantos meses, mas na hora de cantar, a voz dela não saiu. E o microfone ficou falhando. E as pessoas começaram a olhar, um para um lado, outro para o outro, e um correndo para cá, e todo mundo correndo atrás do técnico de som, o diretor da escola. O que está acontecendo? As pessoas agoniadas, orando para isso, e ela cantando. Mas de repente ela olha, ela enxerga lá no meio o pai e a mãe, e todo mundo aterrorizado do lado. Mas quando ela olha para o pai e para a mãe, eles estão sorrindo. E eles estão dizendo assim: está muito bom, continua cantando, não para. E ele sorria, continua. E ela, um sorriso, e a voz ia, a voz voltava, e ele: continue cantando. Estava terminando a música, e no encerramento da música tinha que subir o tom. Ela subiu o tom e o microfone funcionou, e todo mundo começou a louvar a Deus, aplaudindo, vibrando. Foi um grande final, e os pais só aplaudindo, chorando, aplaudindo e chorando. Talvez a música que você está cantando às vezes não sai do jeito que era para sair. A canção do seu ministério, o microfone parece que está falhando, mas o Papai do Céu hoje e todos os dias está olhando para você. Continua cantando, que a gente vai dar um jeito disso. Não para, continua cantando. O mundo precisa ouvir a canção que sai de seus lábios. O mundo precisa ouvir a canção que sai dos seus discípulos. O mundo precisa ouvir a canção que sai das suas células. O mundo precisa ouvir a canção que sai da sua igreja. O mundo precisa ouvir da canção que sai do seu ministério. Apenas
Continua sorrindo, continua cantando, porque eu não sou o Deus do começo, eu não sou só o Deus do começo, eu não sou só o Deus do final, eu sou o Deus do meio. Eu te tenho na palma da minha mão, eu estou por trás da cena, trabalhando o tempo todo na sua vida. Eu estou no deserto, eu estou na tempestade, eu estou na luz, eu estou na escuridão. Mas se você perseverar, filho, e tiver fé para o meio, o Deus do meio vai aparecer e vai se mostrar na sua vida, e você vai chegar na terra prometida em nome de Jesus. Não desista no meio. Pai, nós nos unimos em fé, Espírito Santo. Nós nos unimos em fé. Obrigado pela tua presença durante todo esse dia aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor escolheu esse lugar para manifestar a sua presença. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para estar aqui esses dias. Obrigado porque o Senhor nos abraça. Obrigado porque o Senhor não está olhando para a nossa produtividade. O Senhor olha para quem nós somos e não para aquilo que nós rendemos, produzimos. Eu sei que a produção é importante, mas o nosso coração é mais importante para Ti. Nós queremos conectar, Pai, os nossos corações com o Teu coração, para que a gente tenha o resultado que importa. Nós valorizamos os resultados, nós queremos ter frutos e frutos permanentes, mas, ó Deus, não deixa que a nossa ansiedade nos leve a tomar decisões que não deveríamos tomar. Não deixe que a nossa tristeza faça a gente falar aquilo que a gente não deve. Não deixe que os ventos fortes nos façam desistir, ó Deus. Não, Deus, não, Deus. Coloca na nossa vida, Pai, homens e mulheres que dizem: vamos, eu estou com você. Obrigado pela nossa liderança que corre conosco, Pai. Abençoe nossos líderes, Pai, que eles possam correr conosco no dia difícil, e que a gente também no dia difícil deles corra com eles também. Possamos também dizer, não somente esperar para nós, mas dizer para nossa liderança: nós estamos com você, nós acreditamos no propósito de Deus, queremos orar com você, queremos jejuar com você, queremos clamar, estamos prontos para parar com tudo e ir para a presença do Senhor. E para a presença do Senhor, a presença do Senhor é onde nós encontramos os nossos caminhos, é onde todas as respostas vêm. Então Deus fala com você hoje à noite: filho, não desista, não desista. Do outro lado nós temos uma grande aventura. Do outro lado nós vamos curar muita gente, nós vamos libertar muita gente, nós vamos salvar muita gente, nós vamos levar muita gente para o céu. Cuide dos problemáticos, porque os nobres já estão lá do outro lado, só aguardando você. O sonho é grande, o sonho é grande. Exercite-se na minha presença, exercite. Eu estou fortalecendo a sua musculatura, eu estou te dando mais resiliência, eu estou dando uma dose extra de fé para você. Mas eu preciso que você me veja, você precisa me enxergar, e você precisa estar comigo. Vem para o meu colo, ouve a batida do meu coração, sinta o meu cheiro, o cheiro da minha presença. No meio, onde você está, eu estou também, eu estou nos bastidores, eu estou trabalhando com você. Eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus da provisão, e nós vamos chegar do outro lado, filho. Eu estou aqui no barco com você, e existe bonança para você, existe bonança para você. Apenas me louve, apenas me adore, apenas valorize a minha presença, valorize o meu espírito. Vocês não ficaram órfãos, eu vim para o céu, mas eu deixei o meu precioso espírito com vocês, o consolador, o melhor amigo, o orientador, o paracletos, o consolador, o animador, o exortador, o Espírito Santo. Ouça o meu espírito. Tem muita gente falando, tem muitas vozes, muitos sons, muitos barulhos, mas aprenda a ouvir a minha voz. Eu estou com você todos os dias da sua vida. E como disse o salmista, eu vou cumprir o propósito. Eu, o Senhor, vou cumprir com o propósito.
que eu tenho para a sua vida. Levante suas mãos e agradeça. Diga: Deus, eu agradeço. Diga: Deus, eu entrego tudo para Ti. Me perdoa pelas vezes que eu fiz do jeito errado, Senhor, me perdoa. Mas eu me arrependo, eu me prostro na Tua presença. E eu confesso que eu confio em Ti. No meio, o Senhor está comigo. E nós vamos ver o final glorioso que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, pela fé, nós já enxergamos a vitória. Nós já enxergamos a vitória. Receba essa vitória de Deus, pela fé, o justo vive pela fé. Eu já vejo o sol nascendo, a misericórdia do Senhor se renovando, eu já vejo os milagres, eu já vejo a transformação das pessoas, eu já vejo uma nova geração de líderes, eu já vejo os líderes animados, reanimados, eu já vejo o derramar do Teu Espírito, eu vejo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, eu vejo pessoas orando em línguas, eu vejo os milagres da igreja primitiva, tudo se repetindo, a promessa de Joel, aleluia, os jovens, os adolescentes, os velhos, eu no meio disso, eu vejo pessoas levantando de cadeiras de rodas, eu vejo filas para entrar na igreja, eu vejo as células partindo de um lugar para o outro, fundando igrejas, novos líderes se levantando, de líder de célula a pastor, nós vemos isso, nós enxergamos Deus derramando a sua glória, e no grande dia nós vamos celebrar, nós vamos dançar juntos no céu, nós vamos saltar de alegria no céu, nós vamos dizer: valeu a pena, nós vamos abraçar uns aos outros, vamos dizer: que bênção que você está aqui, que bênção que você não desistiu, obrigado porque você me ajudou, obrigado Jesus, obrigado Jesus, aleluia. Levante suas mãos e diga: obrigado Jesus. Eu declaro que o Deus do início e o Deus do final está comigo no meio, e nós vamos ser bem-sucedidos pelo poder do Espírito Santo, pelas promessas da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, amém.